De onde a gente veio? Como é que tudo começou de verdade? Essa é, talvez, a pergunta mais profunda que existe. E hoje nós vamos embarcar numa jornada fascinante. Mas olha, nada de achismo, tá? A gente vai investigar as evidências mais antigas que a humanidade tem, aquelas que foram literalmente desenterradas da areia e as que foram registradas em textos milenares, tudo isso para a gente tentar entender as verdadeiras origens da nossa civilização. O nosso roteiro de hoje está bem claro. A gente vai começar com a grande questão e depois vamos explorar 3 pilares de evidência. Primeiro, o que a arqueologia revela. Depois, o que os textos mais antigos do mundo têm a dizer. E por fim, como a antropologia se encaixa em tudo isso. Cada peça vai se conectando à outra, montando um quebra-cabeça que é simplesmente impressionante. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa. Como foi que a civilização humana começou? De verdade, o que é que as primeiras pistas, aquelas deixadas lá atrás pelos nossos antepassados, revelam? Vamos deixar as evidências falarem por si mesmas e ver até onde elas nos levam. E o nosso primeiro pilar de evidências vem, literalmente, do chão. Antes de a gente olhar para os livros, para as histórias escritas, a gente precisa ver o que os arqueólogos desenterraram. Porque a própria Terra, a Terra tem uma história incrível para contar. Olha que interessante. Durante séculos, cidades gigantescas mencionadas na Bíblia, como Nínive e Babilônia, eram vistas por muitos como lendas. A região era só um deserto imenso. Mas aí, lá no século XIX, alguns pioneiros como Claudius Ricci e Paul Émile Botta começaram a cavar. E o que eles acharam mudou tudo. Palácios absurdamente grandiosos, cidades inteiras começaram a surgir da areia, confirmando relatos que antes eram colocados em dúvida. E no meio de todas essas descobertas, uma delas se destaca. Num lugar que parecia ser só um montinho de areia, lá no sul do Iraque, os arqueólogos acharam as ruínas de Eridu. E todas as evidências apontam para uma possibilidade incrível, que esse seja, de fato, o local da primeira cidade do mundo. E o mais fascinante não é só o que os arqueólogos de hoje dizem. Um dos textos mais antigos da humanidade, a Lista de Reis Sumeriana, afirma com todas as letras que Eridu foi o primeiro lugar onde a realeza, ou seja, a civilização organizada, se estabeleceu. É a história antiga e a arqueologia se encontrando, sabe? É de arrepiar. O que as escavações em Eridu mostraram foi algo impressionante. Uma sequência de 18 templos, um construído em cima do outro. E lá na base de tudo, na camada mais antiga de todas, o que eles acharam? Não foi um mercado, não foi um palácio, foi um altar, bem simples, um lugar de adoração onde animais eram sacrificados. E essa prática ecoa diretamente às primeiras ações de Noé e sua família logo depois que saíram da arca, como está descrito em Gênesis. Ou seja, a religião estava ali, no coração da primeira cidade. Bom, a arqueologia mostra pra gente onde a civilização começou. Mas o que aquelas pessoas pensavam? No que elas acreditavam sobre as próprias origens? Para saber isso, a gente vai para o nosso segundo pilar, os registros que eles mesmos deixaram. A Terra nos dá as ruínas. Os textos nos contam a história por trás delas. Quando os estudiosos conseguiram decifrar aquelas tábuas de argila da Mesopotâmia, eles encontraram histórias que soavam incrivelmente familiares. Um homem chamado Adapa, feito de barro, um dilúvio que cobriu o mundo todo, onde um homem sobreviveu construindo um barco gigante, reis que viveram por milhares de anos antes dessa grande inundação. Os paralelos com as narrativas de Gênesis são, uau, impressionantes. Não dá para negar. Mas é aqui que está o ponto-chave. Presta atenção. Apesar das semelhanças nos fatos, a teologia, a razão por trás de tudo, é da água para o vinho. Os relatos da Mesopotâmia são politeístas, um monte de deuses cheios de defeitos, briguentos, agindo por puro capricho. Já Gênesis apresenta um único Deus, soberano e justo. Nesses relatos, a humanidade é criada para ser serva dos deuses. Na Bíblia, ela tem um propósito. O dilúvio deles, um capricho dos deuses. O dilúvio bíblico, um juízo moral. O que é parecido, mas o porquê e o quem, isso é completamente diferente. Então, alguns críticos dizem, a Bíblia copiou esses relatos mais antigos. Mas especialistas como o arqueólogo Kai Kitchen apontam para uma coisa muito importante sobre a literatura antiga. As histórias tendem a ficar mais complexas, mais enfeitadas com o tempo, e não mais simples. A narrativa de Gênesis, com sua teologia monoteísta, super focada, parece muito mais uma versão original e concisa do que uma cópia simplificada daqueles relatos politeístas e confusos. Isso levanta uma questão, né? Em vez de uma história copiando a outra, e se todas elas forem, na verdade, ecos diferentes de um mesmo evento real?
Será que não se trata de uma memória histórica que toda a humanidade primitiva compartilhava e que foi preservada com precisão no relato bíblico, mas registrada com distorções em todos os outros? Pensem nisso. Ok, se a humanidade realmente recomeçou a partir de um único ponto, como a Bíblia diz, então a gente deveria encontrar evidências de como ela se espalhou pelo mundo. E é exatamente aqui que a gente entra no nosso terceiro pilar, que conecta a história com a geografia e com os povos. Em Gênesis, capítulo 10, a gente encontra um documento que é simplesmente impressionante. A Tabela das Nações. Gente, isso é muito mais do que só uma lista de nomes. Na prática, é o mapa mais antigo que existe sobre como os povos se distribuíram pelo mundo. Ele descreve como a humanidade, a partir dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, se dividiu em clãs e nações, cada um com sua própria língua e seu território. Para aquela época, um registro com essa precisão é algo extraordinário. E a precisão desse mapa antigo é de cair o queixo. A gente vê aqui como os descendentes de Jafé estão ligados aos povos indo-europeus da Europa e da Ásia. Os de Cã, às grandes civilizações da África e do Levante, como o Egito e Canaã. E os de Sem, aos povos semitas da Mesopotâmia e do Oriente Médio, o que inclui os hebreus. É um esquema coerente e que a história confirma. Gênesis 10 nos diz quem se espalhou e para onde. Já Gênesis 11 nos diz o porquê. A narrativa da Torre de Babel explica a razão dessa dispersão toda. A humanidade, unida na sua arrogância, tentou construir uma torre para chegar até os céus, para fazer um nome para si mesma. E como resposta, Deus confundiu as línguas e espalhou todo o mundo pela terra, criando a diversidade de nações e culturas que a Tabela das Nações descreve. Certo. Vamos juntar as peças agora. A gente viu a evidência da arqueologia, dos textos antigos e da antropologia. O que é que essa convergência de pistas está nos dizendo no final das contas? O que a gente vê é um quadro de uma coerência notável. A arqueologia vai lá e desenterra as cidades mais antigas, como Eridu, exatamente onde a Bíblia diz que a civilização recomeçou. Os textos mais antigos da humanidade ecoam as mesmas histórias de criação, de dilúvio, de dispersão. E a Tabela das Nações nos dá um mapa preciso de como esses povos se espalharam. As peças simplesmente se encaixam. No fim de tudo, a conclusão teológica dessa história é muito profunda. Como o apóstolo Paulo declarou lá em Atenas, a Bíblia ensina que toda a humanidade, com toda a sua diversidade, vem de uma única origem, debaixo de um único Deus soberano que guia a história. E talvez a maior de todas as evidências não esteja na areia do deserto ou nas tábuas de argila, mas sim no impacto. Os relatos da Mesopotâmia são fascinantes, são peças de museu, mas, vamos ser sinceros, quantas vidas já foram transformadas pela leitura da epopeia de Gilgamesh? Em contraste, a Bíblia não é só um livro que fala do passado, é um livro que transforma o presente. O seu poder de mudar vidas, de dar esperança e propósito, isso é incomparável. É único. Essa nossa jornada sobre as origens é só o começo. As evidências são profundas e merecem ser muito mais exploradas. Se essa análise despertou a curiosidade e o desejo de saber mais, a jornada continua. É só seguir @Porta da Palavra Oficial nas redes sociais. E claro, curta, comente e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas possam descobrir a solidez e o poder transformador que essa história tem.